Nós vamos agora para o nosso terceiro vídeo falando sobre vida devocional. Ao meu ver, talvez esse seja um dos mais importantes. E essa terceira dica é: seja leve e orgânico. A gente está falando aqui sobre um compromisso com Deus, sobre uma responsabilidade, sobre ter uma hora marcada, sobre ser fiel e constante. E é claro que isso muito fácil pode se tornar uma religiosidade. E nós não oramos para ser alguma coisa. O Senhor deve ser o nosso real motivo, o nosso real desejo. Eu lembro que uma vez conversando com um amigo, e eu falei para ele que na época acho que eu orava 3 horas por dia, ele falou: você se acha muito espiritual, você se acha muito bom porque você ora 3 horas por dia. E eu falei para ele: olha, é exatamente o contrário. Eu oro 3 horas por dia porque se eu não orar 3 horas por dia, nem eu me suporto. Eu oro 3 horas por dia porque se eu não fizer isso, primeiro, com uma semana eu sinto diferença. Com 2 semanas, minha esposa sente diferença. Com 3 semanas, todos os meus amigos, a igreja vai sentir a diferença. Então é lógico que nós precisamos ter um cuidado para não enfiar Deus numa caixinha de sapato e transformar uma coisa que deveria ser um relacionamento orgânico em uma coisa religiosa. Então eu gostaria de dar aqui algumas dicas sobre o que você fazer no seu devocional. A gente já conversou no vídeo anterior, o vídeo 2, falando sobre você ter um padrão que você consiga adequar a sua vida. Se é meia hora que você tem, ore essa meia hora. Se é 1 hora, ore essa 1 hora. Se você pode mais que isso, glória a Deus. Mas o mais importante é você construir esse relacionamento. E dentro do devocional, eu gostaria de falar com você sobre várias coisas que cabem nisso. Eu lembro que quando eu comecei a orar naquele período de 4 horas, eu achava que eu tinha que falar com Deus o tempo todo, né? Então eu ficava ali orando por isso, orando por aquilo, glorificando a Deus. Quando eu cansava e eu ficava quieto, a impressão que eu tinha é que eu estava roubando Deus, ou estava roubando do devocional, né? Eu quase parava um cronômetro para descontar o tempo que eu ficava quieto. E claro que eu estava indo para uma linha religiosa, até porque uma coisa indispensável para o devocional é uma coisa chamada contemplação. Eu lembro que o primeiro pastor que me discipulou, quando eu comecei a ser discipulado por ele, ele me colocou junto na vida devocional dele. Ele falou para mim: você sabe fazer chimarrão? Eu falei: sei. E eu lembro que eu montei um chimarrão. E nesse primeiro dia no devocional com ele, ele falou para mim assim: vou te ensinar a orar tomando chimarrão. E eu falei: por quê? Ele falou: olha, porque o chimarrão, eu não sei se você conhece, mas o chimarrão é uma bebida típica aqui do sul do Brasil, né, feita de erva mate, é um chá, na verdade, que você toma bem quente, dentro de uma cuia, normalmente de purungo, com uma haste de metal, que a gente chama de bomba, e ela é bem quente mesmo. Normalmente eu faço chimarrão a 85 graus. Então ele disse: olha, o chimarrão, se você for tomar com pressa, você vai se queimar. Então eu quero que o chimarrão te ajude a você aprender a relaxar e ficar quieto, para você aprender a ouvir Deus. As pessoas às vezes querem entrar na vida de oração, elas só falam. Deus me fala, Deus me responde, Deus fala comigo, mas quando Deus vai falar, elas falaram amém e já foram embora. Então essa contemplação, o meditar nas coisas de Deus, o aprender a ouvir a voz de Deus é essencial para a vida devocional. Então eu costumo dizer que a vida devocional já existe um desafio em você permanecer um longo período em oração, em consagração, em busca pelo Senhor. Isso já traz um benefício por si só. Você não precisa deixar esse tempo ainda mais complicado. Então o que eu faço num tempo devocional? No devocional você pode orar, no devocional você pode adorar, no devocional você deve contemplar o Senhor, no tempo devocional você pode ler a Bíblia e no tempo devocional você pode ler
um livro, né? Eu sei que algumas pessoas às vezes espiritualizam, dizem, não, eu não leio livro nenhum, eu só leio a Bíblia. Isso é uma grande bobagem, porque essas pessoas também não deveriam assistir uma pregação, porque o livro não é nada mais do que alguém dividindo conosco uma exposição bíblica, uma experiência de vida que teve, e não existe diferença entre uma pregação e um livro. Na verdade, o livro é ainda melhor, porque você pode voltar, reler, e normalmente as exposições nos livros são mais profundas. Eu faço tudo isso no meu devocional. Normalmente, quando eu falo isso para as pessoas, elas perguntam como você divide. Você ora 1 hora, você adora 1 hora, você medita meia hora. E a verdade é que não existe um padrão. Eu faço isso de forma orgânica. Eu acredito sim que todo devocional ele precisa ter oração. Você precisa, por algum tempo pelo menos, falar com o Senhor. Precisa ter contemplação, você precisa ficar quieto para tentar ouvir a Deus, mas a forma que você vai distribuir esse tempo precisa ser orgânica e não religiosa. Então, como eu faço isso? Eu faço o que eu mais estou com vontade. Tem dia que eu entro para o meu devocional, pego o meu chimarrão e eu sinto que Deus está falando comigo e eu fico quietinho, só meditando. É claro que o orar em línguas também me ajuda a isso. Às vezes eu fico orando em línguas, orando no Espírito e procurando ouvir o Senhor. Às vezes eu tenho uma situação que eu quero interceder mais. Às vezes eu quero simplesmente adorar mais o Senhor, cantar. Às vezes eu estou muito mais contemplativo, estou pensando sobre muitas coisas, eu quero que Deus fale comigo. Mas às vezes é diferente. Às vezes eu oro muito menos e leio muito mais as Escrituras. Deus está falando comigo sobre um livro, sobre alguma coisa específica, e eu mergulho nas Escrituras, eu estudo, eu uso livros para entender alguma coisa, para mergulhar nas Escrituras. Às vezes tem um livro que está falando muito ao meu coração está queimando por aquela mensagem, e não tem problema, eu vou ficar 3 horas orando, e eu orei 20 minutos e passei 2 horas e 40 lendo. O Senhor está falando comigo, eu estou falando com Ele. E é lógico que isso ajuda a você ser fiel e constante, porque não se torna tão pesado, porque você vai fazer, a gente costuma usar essa expressão aqui na Cornerstone, você vai fazer o que está queimando no seu coração. O que o seu coração está pedindo, o que o seu coração está queimando. Então, é lógico, eu creio que você vai precisar de coisas diferentes em momentos diferentes. Talvez em situações da vida você tenha que guerrear em oração. Talvez tenha um dia que você vai ficar 3, 4 horas só agradecendo ao Senhor. Talvez você fique durante 4 horas quase quieto, só ouvindo Deus falar com você. Então, não crie um método religioso. A vida devocional, ela é construção de um relacionamento com Deus e ela precisa ser orgânica, né? Então, se você namora ou se você é casado, tem sua esposa, ninguém fala assim, amor, então é o seguinte, hoje por 15 minutos a gente vai conversar sobre coisas aleatórias, aí 5 minutos eu vou te elogiar, aí meia hora nós vamos fazer um planejamento de vida. Ninguém faz isso. Por quê? Porque o relacionamento é viver junto. E vai haver momentos para coisas diferentes. Então leve o seu devocional de forma leve, orgânica. Não sinta peso por você ficar quieto às vezes. Isso, na verdade, como eu disse, é extremamente importante. Outra coisa, é normal quando você separa um tempo longo de oração, você se pegar muitas vezes divagando. Eu lembro que quando eu comecei a orar ali com 16, 17 anos, e eu orava 4 horas por dia, normalmente na última hora de oração, eu me pegava inúmeras vezes pensando no que seria o almoço. Né? Você está pensando em outra coisa, você está pensando o que você vai fazer no dia. É claro que você pode exercer uma disciplina de entender, olha, eu estou desfocado, eu vou voltar para cá, não é nisso que eu devo pensar agora. Mas também não coloque um peso maior do que isso tem. O importante é você ser fiel e constante. Nunca vai ser perfeito, né?
É claro que existem dias que são memoráveis, que Deus fala tanto com você, te dá uma direção, revela seu chamado, te diz uma mudança de vida muito específica, mas não vão ser todos os dias assim. Né? Não romantize a sua vida devocional, mas seja constante, tenha uma hora separada para Deus e seja leve e orgânico. E essa é a minha terceira dica para você.